The Hilton sale is on. Now through September 29th, you can save up to 20% on stays this fall and beyond. Long weekends, last-minute getaways, holiday gatherings. There's a Hilton stay for all of them. More moments, more experiences, more destinations. Now 20% off for a limited time because it matters where you stay. Don't wait. Book by September 29th and save up to 20% at Hilton.com. Terms apply. Hilton for the stay. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Está começando mais um 8 e a Faixa, esse spin-off do Peladranet, que é um episódio disponível em vídeo se você estiver me ouvindo pelo Spotify, no caso, me assistindo, né? Eu sou o Príncipe Vidani, estou aqui nesse episódio que é um spin-off pra gente adiantar um assunto que eventualmente vai ficar fora da pauta ali do programa de quinta-feira, então já aproveito para complementar a nossa semana com um pouquinho mais de conteúdo. Tenho feito isso há alguns meses e tem sido uma experiência maravilhosa. Esse é o episódio 11º do 8 e a Faixa. Eu não tô contando ele numericamente porque ele não vai ter uma sequência regular, né? Não é toda semana que vai ter. Por enquanto eu tô fazendo toda semana enquanto eu consigo, mas eventualmente eu sei que não vou ter o mesmo compromisso com ele que eu tenho com o Pelada. Mas é sempre legal poder adiantar um assunto por aqui, principalmente assuntos como o de hoje, que são assuntos que costumam ficar de fora da pauta do Pelada, porque tem muita coisa pra falar. Essa semana tem Bola de Ouro, logo mais, no dia que eu tô gravando, tem a premiação, muita expectativa, se é Yamal ou Dembélé. Eu quero saber que lugar que o Rafinha vai ficar, imagino que em terceiro, mas gostaria que ele tivesse em segundo, pelo menos. Acho que a temporada do Dembélé é merecedora de Bola de Ouro. Acho que o Yamal é talvez o melhor jogador do mundo em potencial, né? Não tô falando na ativa, mas em potencial eu acho que ele é o cara que parece ter mostrado que pode chegar mais longe. É o novo camisa 10 do Barça, é um cara que merece toda a atenção, mas acho que a temporada do ano passado do Rafinha é melhor que a dele, melhor que a do Yamal. Apesar do final da temporada do Yamal ter sido espetacular, melhor que o do Rafinha, mas o começo e o meio de temporada do Rafinha, que foi o que levou o Barça a conquistar tantos títulos e a figurar tão bem na temporada, e inclusive a derrubar um Real Madrid com um recém-chegado Mbappé e conseguir fazer com que eles não conquistassem nada. O Rafinha foi muito mais importante pro Barcelona do que o Yamal. Muito é forte, mas foi mais importante. Independentemente disso, uma semana cheia, o assunto da Bola de Ouro vai ficar pro Pelada de quinta-feira. E esse programa se chama 8 e a Faixa, porque eu sou camisa 8, eu tô de faixa e hoje eu não vou esquecer de mostrar minha bundinha, hein? E aí, gostaram? Hoje eu vou falar aqui de um assunto que eu tô muito feliz em poder falar, que é do iminente retorno da Ponte Preta para a Série B do Brasileirão. Ela e o Guarani estão nesse quadrangular final e pode ser que no grupo B subam os dois. Como é que funciona a Série C para você que não está habituado? A primeira fase é pontos corridos. Os 8 primeiros colocados são divididos em 2 grupos, onde o primeiro colocado de cada um desses grupos de 4 vai para a final e os segundos colocados sobem para a Série B. Então rola um pequeno mata-mata ali, um quadrangular final, 2 grupos de 4 e depois uma finalíssima para ter um campeão da Série C. Curioso é que no grupo B, aliás, o grupo A é o da primeira fase, né? Eu falei grupo B, mas Ponte Preta e Guarani estão no grupo C, tecnicamente. No primeiro grupo ali da segunda fase, a gente tem Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta com 3 pontos cada um. Curioso é que o Caxias foi o time da melhor campanha na primeira fase, e se o torneio terminasse hoje, do jeito que o Vitinho gosta de brincar no último Pelada, mas se acabasse agora, o Caxias estaria de fora da Série B. Uma pena, lamento, mas né, eu até acho que faz mais sentido o Londrina e o São Bernardo subirem pelo que eles fazem nacionalmente do que o Caxias, mas vamos ver. Ainda tem muita bola pra rolar nesse grupo que tá todo embolado. No grupo C, que é o grupo da Ponte, a Ponte venceu os 3 primeiros jogos, né? Tem Guarani, Náutico e Brusque no grupo, e a Ponte venceu os 3. Guarani tá em segundo com 6, só perdeu pra Ponte, e o Náutico tá em terceiro com 3. O Brusque tem 0 pontos, já tá virtualmente eliminado da Série B. O mais curioso desse grupo é que a Ponte precisa de um ponto, para ser honesto. Um ponto para subir, dificilmente a Ponte perde esse acesso conquistando esse ponto. Aí eu falo para vocês de uma coisa muito curiosa, que é uma matéria do GE publicada no dia 22 de setembro, ou seja, hoje, falando do Simon, zagueiro da Ponte, que fala que eles estão jogando pela honra porque eles estão sem salário desde junho. E é muito sobre isso que eu quero falar aqui.
Não é sobre a campanha da Ponte espetacular e, cara, a Ponte Preta dos times do interior, ela é talvez o mais tradicional ou um dos mais tradicionais do Brasil, né? A gente fala de time do interior porque os grandes times do Brasil estão nas capitais, né? Mesmo no Nordeste, o Fortaleza e o Ceará, o Bahia e o Vitória, o Sport Recife. Acho que a gente tem muito as capitais com times fortes. E aí no interior é difícil um time se destacar. Talvez o Juventude hoje seja o maior expoente, o Bragantino, talvez, ou a sensação do campeonato da Série A, o Mirassol, né? Vou esquecendo do Mirassol, mas de tradição, a Ponte é o que mais figurou, né? Nos grandes torneios, foi pra final de Sul-Americana e tudo mais. Aí, lembrar que a Ponte tá em problemas financeiros gravíssimos e ainda assim, talvez seja o primeiro time da Série C a subir pra Série B, é um feito histórico, heróico e lamentável pra Ponte Preta, né? Que esteja nessa situação. Eu, como um cara do interior, acompanhei muito o futebol do interior a vida inteira, em especial a Série A2 do Paulista, né, que é a segunda divisão, e a A3, enfim, a Ferroviária, aqui em Araraquara, viveu disputando Série A2, Série A3, a Série B do Paulista, né, a quarta divisão do Paulista também, mas muito mais a A2 e a A3. E tem muito time forte e tradicional pro interior, que o resto do Brasil, obviamente, não conhece e tal, mas são times que dão trabalho. Quando jogam no Paulista contra um Corinthians, contra um Palmeiras, contra um Santos, contra um São Paulo, eles costumam dar trabalho. Eu não tô falando só de Bragantino, da Ponte Preta e do Guarani, que são os mais tradicionais, mas tô falando de, eventualmente, um Linense, um Amatonense, a própria Ferroviária, o Botafogo de Ribeirão Preto, o próprio Comercial também dá trabalho. A gente tem muito time que dá muito trabalho aqui no interior de São Paulo, Rio Claro. Tem times que revelaram grandes jogadores, como é o caso do União São João de Araras, que revelou o Roberto Carlos, o lateral, enfim. E é muito triste ver a Ponte Preta chegando onde chegou, porque parece que a gente tem hoje na Série A uma ilusão, né? A distância de grana, nos últimos 10 anos, ela foi para um patamar tão absurdo que a competitividade, inclusive financeira, tá muito complicada. E aí, quando a gente pega um time como a Ponte Preta, que foi acostumado a figurar na Série A do Brasileirão, acostumado a ficar sempre entre Série A e Série B, quando ela cai para uma Série C, é difícil de regular financeiramente o clube em relação ao que ele paga e o que ele vai entregar. É muito curioso que a gente tenha na figura do Elvis, camisa 10, da Ponte Preta, o cara praticamente salvador desse elenco, o cara que é responsável, e ele é há muito tempo, responsável pela grandeza da Ponte Preta ainda se manter, mesmo que respirando por aparelhos. Mas é muito legal ver um grupo de jogadores tão unido, apesar de fora de campo não estar sendo cumprido o combinado com eles. É sempre lamentável ver qualquer time que esteja devendo, né, para os seus atletas. Mas se times de Série A fazem isso, né, se metem em dívida e acabam deixando o salário atrasar, imagina um time como a Ponte Preta acostumado a gastar bem pro patamar do interior, e que se vê obrigado a jogar uma Série C ganhando muito menos de grana e etc. É muito lamentável e, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que o torcedor da Ponte vai ter carinho por essa campanha da Série C pra sempre, assim. É uma memória que eles estão construindo com um elenco que vai ser... Pô, se esses caras não forem ídolos, né? Os caras que estão ali sem receber salário, vencendo e praticamente indo pra final da Série C com uma antecipação muito grande... E o lado bom é que a tabela joga a favor da Ponte, né? Porque a Ponte enfrentou o Guarani na primeira rodada, lá no estádio do Guarani, no Bico de Ouro, venceu, e aí vai enfrentar o Guarani só na sexta rodada, provavelmente já garantido na final, já num jogo que não vai valer nada. Então, a pressão para aquele último clássico vai ser extremamente reduzida. Vai poder jogar com o time reserva se quiser, e tanto faz. Mas não vai querer, né? Contra o rival, em casa, vão querer terminar com o pé direito essa campanha maravilhosa que vem se construindo. A Ponte vai agora... recebeu o Náutico em casa, precisando de basicamente um ponto para subir. Na prática, é muito isso. E a matéria que fala do Simon, deles falando que estão fazendo a parte deles, jogando pela honra deles, para mostrar dentro de casa os filhos que eles são, os maridos que são, os pais que são. Cara, deve ser muito louco você ser contratado por um time que tem um renome. E aí nós estamos falando de um futebol que muitas vezes ele é esquecido pela mídia e esquecido pela realidade do esporte. Porque... o futebol de verdade, ele não tá na Série A, né? O que eu digo futebol de verdade é aqueles que têm os sonhos, que querem viver da bola, que querem chegar a ser alguém, a ter uma casa legal, a ter uma família maneira. É lá que eles estão. É na Série C, é na Série B, é na Série D. São nos estaduais, em times que nem sequer se classificam para competições nacionais, a não ser a Copa do Brasil num ano ou outro. A gente tem essas equipes... que são elas que movimentam o futebol. O futebol brasileiro, acho que ele só é grandioso por conta desses times. Porque é lá que tá o trabalho de base.
É nesses times... Se você pega uma copinha, uma Copa São Paulo de Futebol Júnior, e vê o tanto de jogadores que se revelam nesses times menores, né, nesses times de menor expressão, é muito legal ver a Ponte voltando a galgar um degrau importante e pertencer a uma série que ela merece estar. Ponte Preta tem tamanho para jogar Série B, no mínimo, todos os anos, né? E pra mim é um time que tem que voltar a figurar na Série A, voltar a disputar, voltar a competir. Pra mim é um time com muito mais história e tradição do que, por exemplo, o Bragantino, o Mirassol. E com todo respeito ao Bragantino, que é um time também que, cara, né? Luxemburgo, toda a fase lá nos anos 80, vice-campeão brasileiro em 91, inclusive, né? Então, não dá pra dizer nada do Bragantino, mas eu tô dizendo que, ainda mais depois de ter virado Red Bull e tal, é um time que tem grana por outros motivos, né? Tem mais até hoje dinheiro do que necessariamente uma tradição de vitórias e tal. Agora a Ponte não, cara. A Ponte é um time que, eu lembro que, sei lá, 15, quase 20 anos atrás, na época do Paulistão, que disputou com o Palmeiras na final, naquela final que o Valdívia jogou muito, inclusive, e tal. Então, a Ponte Preta merece estar num degrau mais alto, pela história e tudo mais, mas é legal ver esse futebol sendo valorizado e com jogadores dispostos a fazer esse tipo de milagre, operar esse tipo de milagre. O que a Ponte Preta faz esse ano é histórico, digno de aplausos, e digno de um alerta vermelhíssimo para a diretoria, para a próxima eleição, para tudo que envolve o lado extracampo da Ponte Preta. Esses jogadores são ídolos, eles vão ter que ser valorizados hoje ou amanhã, porque eles vão subir. Eu posso estar zicando aqui numericamente, mas acho que não, porque tô seguro para dizer, vi jogos da Ponte na Série C, vão subir, não tem muito o que fazer. É um time muito bem organizado, muito bem armado e principalmente muito motivado. Esses jogadores aí, a tendência é que o time todo se desmancha no que vem, se eles não receberem salário, inclusive, que eles vão acabar procurando um clube que os pague merecidamente muito bem. Mas é sempre importante pra gente se lembrar onde tá o futebol que a gente aprendeu a amar. Eu vou falar pra vocês, quem mora na capital talvez não tenha tido essa experiência, mas você frequentar um estádio de futebol do interior. Esse ano na Série B eu tô frequentando o estádio da Ferroviária mais do que nos outros anos desde que eu voltei a morar aqui. E tem sido delicioso, tem sido saborosíssimo. A gente tá vendo a Ferroviária jogar uma Série B. Por mais que atualmente esteja brigando contra o rebaixamento, esteja com uma dificuldade para se manter, a Ferroviária tá fazendo uma campanha com seus altos e baixos, mas que orgulha o torcedor de Araraquara. Faz a gente se motivar a sair de casa e ir no estádio numa sexta-feira, 9h30 da noite, tá lá com meu pai, poder ir num ambiente mais familiar, num estádio que tá recebendo, sei lá, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas num jogo. É muito pouco, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é lá que estão os jogadores. O Carlão, centroavante da Ferroviária, por exemplo, atual, ele é um cara muito bom de bola, que eu até gostaria de ver ele como opção no Vasco, inclusive, eventualmente. Mas isso é muito mais sobre a limitação do Vasco do que sobre o futebol do Carlão. Mas é legal você ter a construção desses novos ídolos, dessas novas histórias, e a Ponte Preta está se abrindo para isso com essa campanha verdadeiramente histórica. Acho que é digno de nota para você. A recomendação de hoje é acompanhe essa final de Série C. Te lembrando da data dos jogos aqui, sabadão tem Ponte Preta e Náutico, deve ser o jogo do acesso, tem Brusque e Guarani também, domingo tem Caxias e Londrina, São Bernardo e Floresta, aí depois tem, no começo de outubro, na primeira semana de outubro, sábado, Guarani, Náutico, Brusque e Ponte Preta, Floresta e Londrina no domingo, São Bernardo e Caxias no domingo, dia 5, e depois da rodada da Série C, essa fase termina no feriado dia 12, ali no dia 11 de outubro, na real. Caxias e Floresta, Londrina e São Bernardo, Ponte Preta e Guarani, Náutico e Brusque. Aproveite para acompanhar essa reta final de Série C e essa campanha histórica, e pode ser que nesse ano subam de uma vez Ponte Preta e Guarani, que seria, para a rivalidade dos dois, um evento muito maneiro, para eles continuarem essa história na Série B do ano que vem. Esse é o assunto que eu queria trazer rapidinho para falar, para lembrar a gente desse futebol tão raiz, né? A galera gosta desse termo raiz, eu odeio, porque quem fala raiz geralmente é um povo esquisito, mas eu não gosto também de quem fala Nutella, me incomoda demais. Resenha também me atrapalha, mas no caso eu acho que o termo raiz se aplica demais. A Ponte Preta me lembra do futebol que eu aprendi a amar, indo pro estádio da Ferroviária, na época da Boca do Lixo, antes de ser arena, grudado na grade, junto com meu pai, comprando picolézinho, pipoquinha, delicioso. Então, salve a Ponte Preta, parabéns, que inclusive é outro clube que tem uma história muito maneira de luta racial, o primeiro clube brasileiro que escalou um atleta negro, até onde eu saiba da história. Então, cara, excelente história da Ponte Preta. É a filial, né? Não tem jeito. A faixa transversal não mente. A filial do Vasco da Gama, não tem jeito, em Campinas. Parabéns, Ponte Preta, antecipadamente pela campanha
e o acesso vem aí, tenho certeza. Acesse o site do Peladranet lá em peladranet.com.br, lá tem link para todas as redes sociais, link para o financiamento coletivo, inclusive ajude a gente a cobrar no seu orçamento, link para os produtos na Podcast Store, enfim. Acesse o Peladinha, acesse o site e entenda o nosso cronograma, segue a gente em tudo lá. Lembrando que esse mês estamos com parceria com Originais do Fute, que trabalha com produtos originais tanto novos quanto usados. O site tem mais de 3 mil peças no catálogo de artigos esportivos variados, não só de futebol, mas também, principalmente futebol, né? Loja física em São Paulo, em novo endereço na Rua Desembargador do Vale, número 1060, ali em Perdizes. Frete grátis para todo o Brasil, o site todo em até 6 vezes sem juros, é só entrar em originaisdofute.com. Segue os caras no Instagram, no @originaisdofute_, tem um underline no final. Tem a Mystery Box também para você receber todo mês uma camisa de time de futebol diferente na sua casa. Acessando originaisdofute.com.br você pode assinar. E no site do Originais do Fute você tem um cupom de 10% de desconto, o cupom PELADA10. Caso você vá na loja física, fala lá no balcão que você é ouvinte do Peladranet que você ganha desconto ao vivo também, beleza? Valeu, Originais do Fute, tamo junto. Aproveita e comenta nesse episódio, fala o que você tá achando, se você tá acompanhando a Série C, acompanhando a Ponte Preta, acompanhando a Série B. E se você tiver a oportunidade de estar no interior, assistir um jogo no estádio do interior, não perca essa oportunidade, pelo amor de Deus, que é maravilhoso. É isso então, gente, um beijo, um queijo, fiquem com Deus e até a próxima quinta para mais um episódio do Peladranet. E hoje tem bola de ouro, quero ver o resultado, hein? Beijo, valeu, alegria!